Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre estado de ego. Estado de ego eu já venho falando bastante para vocês toda vez que a gente grava um vídeo, quase sempre, né? Não todas as vezes, mas sobre essas bolinhas aqui. E o que quer dizer essas bolinhas? Essas bolinhas são a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir perante aos estímulos que o meio te traz. E por que eu tô falando disso novamente? Porque tem várias pessoas que estão assistindo os vídeos e estão me perguntando: puxa, mas você pode falar um pouquinho mais? Eu não tô entendendo muito bem, explica um pouquinho, isso é novo, mas é um conceito muito legal, porque de fato pode mudar muito a qualidade de vida de todos nós, como mudou a minha. Quando eu entendi esse conceito, eu falei: opa, por que eu não usei isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Então veja só, vamos começar falando sobre essa parte aqui. Todas essas partes, na verdade, dos estados de ego, são registros que eu aprendi lá atrás na minha infância. E eu aprendi, como criança, eu não tinha o discernimento de falar: peraí, deixa eu ver o que a minha mãe tá falando, o que meu pai tá falando, o que meu avô tá falando, deixa eu absorver melhor, deixa eu pensar a respeito. Não, você vai simplesmente assimilar esse conteúdo, porque nessa parte aqui especificamente do nosso estado de ego, existem a parte dos conceitos éticos e morais que você aprendeu. Existe a questão do que você ouviu, do que você viu, do que você entendeu, do que você fantasiou, de tudo que aconteceu no seu entorno, no que diz respeito à questão de leis, advertências, avisos, conselhos, normas, modelos, condutas, valores éticos e morais. E isso aqui você gravou do jeito que você aprendeu, você gravou do jeito que você viu, sem modificação, sem questionamento, sem ajuste, sem mudar, sem explicar qualquer coisa para você mesmo. Simplesmente você aprendeu aquilo, você segue daquela forma ipsis literis, ok? Então, o que acontece quando eu estou usando essa parte aqui? A gente está falando de 3 partes funcionantes do cérebro, que são essas 3 aqui. Só que essas 3, elas se subdividem em 12. Por que 12? Porque cada uma dessas partezinhas funciona num circuito positivo e funciona num circuito negativo. Quando eu estou usando num circuito positivo desta parte aqui, especificamente do estado de ego pai, eu vou funcionar dentro de 2 opções. Ou eu vou funcionar no lado que chama pai crítico ou pai nutritivo. Quando eu estou falando do pai nutritivo, eu estou falando de uma parte do lado positivo que é cálida, que é afetiva, que é nutritiva, que ela desfruta, que ela vive a vida, que ela permite com que o outro busque explorar o ambiente, que busque explorar suas capacidades, busque explorar seus pensamentos, busque explorar os seus valores. E ok, tá tudo certo, você tem o seu, eu tenho o meu, beleza. Quando eu tô do lado negativo, eu vou agir de uma forma super protetora, eu vou impedir o crescimento do outro, portanto, porque se eu super protejo alguém, sutilmente, inconscientemente ou subliminarmente, eu tô falando pro outro que ele não é capaz de fazer. Então a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente faz com a gente, o que a gente faz com nossos filhos e com os nossos parceiros. Porque, querendo ou não, quando você tá no lado negativo, você passa essa mensagem. E não é porque você quer, é inconsciente, é subliminar. O que mais que tem aqui? Então, superproteção, sensação que a pessoa não vai conseguir fazer, então eu vou dizer ao outro que ele não é capaz e vou desvalorizar. E sentimentalismo, essa parte aqui, quando está no lado negativo da criança nutritiva, ela vai ter um sentimentalismo absurdo. Então, de uma coisinha aqui, vai ficar um troço desse tamanho. E aí você olha, você fala assim, não tá fazendo sentido. Por quê? Porque quando eu estou do lado positivo, todos os estímulos que eu recebo vai gerar em mim um movimento para dar uma resposta para esses estímulos. E é uma resposta coerente. E é uma resposta totalmente pertinente ao estímulo que eu reagi. Só que, quando eu estou do lado negativo, o estímulo que eu vou dar, que eu vou receber do ambiente, vai fazer com que eu tenha uma resposta que não é adequada ao estímulo recebido. Ela é muito maior, ela é desproporcional, não tem sentido reagir da forma como eventualmente você possa reagir. Então, recapitulando, quando a gente está dentro do estado de ego pai, eu estou funcionando dentro eu estou agindo de uma forma autônoma, de uma forma automática, sem parar para pensar. Porque tudo isso que eu aprendi, eu recebi lá atrás da minha infância, de pai, de parents do inglês, que é quem faz papel de pai e de mãe, portanto não meu pai, mas eu recebi essas informações e registrei sem modificação. Eu registrei do jeito que veio, sem questionamento. Do que? Das advertências, das leis, dos avisos, dos conselhos, das normas, das condutas e valores que eu aprendi dentro da minha família, dentro do ambiente, dentro da sociedade que eu vivi. O
que mais a gente tem que ver aqui? Quando eu estou, tem duas formas, né, que eu falei, o nutritivo e o crítico. Quando eu estou usando o pai crítico do lado positivo, eu sou firme, justa, séria, correta e ordenadora. Quando eu estou do lado negativo, eu sou agressiva, desvalorizadora e sou autoritária, tá? Então, vamos pegar exemplos aqui. Então, imagina assim, você... Sabendo disso agora, que você tem dentro de você uma parte onde tem todos os valores éticos e morais do que você aprendeu. Então, vamos supor assim, vamos pegar um exemplo, vamos pegar meu exemplo. Eu venho de uma criação muito rígida, no sentido assim, de valores muito autoritários, né? Tem que ser assim e acabou, não tinha conversa, não dava para negociar, era isso. Então, era só na base do olhar, imagino que muitos de vocês também tiveram esse tipo de educação. Hoje, a educação que eu dou para os meus filhos, ela é uma educação que existe limite, porém existe escuta, existe troca, existe conversa. Então tem muito mais pai nutritivo positivo e também tem muito mais pai crítico positivo do que eu recebi, que era mais pai crítico negativo e pai nutritivo negativo. Então sempre com muito medo, muita preocupação e a sensação que eu fui criando é que eu não tinha condições de fazer, que eu não era capaz de fazer. Porque tinha muito medo. Ai, cuidado, porque se você for lá, e se não sei o que, e se não sei o que lá, e blá, 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 blá. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente está usando o nosso estado de ego pai, principalmente com os nossos filhos, que parte que você está usando, do lado positivo e do lado negativo. E com você mesmo. Então, quantas vezes você já não falou, nossa, como você é um burro, como você é incapaz, você nunca vai dar certo, você nunca vai arrumar ninguém, você é um fracasso. Quantas? Você está usando o lado negativo do estado de ego pai. Se você está olhando do lado positivo, você pode falar, putz, não consegui fazer isso. Eu gostaria de ter feito isso, mas eu não consegui. O que eu preciso fazer para melhorar? Se você está funcionando do lado positivo, você está no triângulo da realização. Se você está funcionando do lado negativo, você está agindo dentro do triângulo dramático. Então, quem não lembra disso ou quem não ouviu ainda falar sobre isso, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Quando eu estou agindo dentro do triângulo dramático, eu estou olhando só para o problema. Como? Ou agindo de uma forma persecutória, ou cobrando, ou me vitimizando, ou sendo salvador, cuidando de todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo, pegando tudo pra mim. Isso não funciona, não é assim, tá certo? Então, o que eu preciso trazer pra vocês? Que quando vocês estiverem, eu vou dar um briefing aqui pra vocês anotarem, pega o caderninho e anota. Isso tudo a gente tem no nosso método do que eu faço no consultório, de estar entendendo melhor como a gente funciona, né? Pensando, sentindo, agindo. Isso é muito legal, porque quando a gente entende isso, fica tudo muito mais fácil da gente poder olhar e falar, putz, tô no lado negativo, então como que eu faço para ir pro lado positivo? Tô no lado positivo, que bom, vamos continuar, mas o fulano não tá no lado positivo, ele tá no lado negativo, como que eu faço para trazer ele pro lado positivo? E aí não tem briga, melhora muito a comunicação, melhora a sua vitalidade, melhora a sua energia, melhora a sua disposição, diminui o estresse e você vai diminuindo cada vez mais o conflito com você e com os outros. Isso é muito legal, é muito legal. É difícil? É fácil? Não gosto de usar essas palavras. Eu falo sempre que é possível, dependendo do nível do teu comprometimento. Se você está comprometido a olhar para você e ver o que eu posso melhorar dentro de mim, você sai facilmente do triângulo dramático e vem para o triângulo da realização. Então, a pessoa que me perguntou, me dá mais exemplos. Então, espero que tenha ficado claro. Então, vamos supor, se você tá irritado, se você está cansado, você já sabe que seu estado de ego criança está agindo, porque você está irritado, você está falando de uma emoção, você está ficando com raiva, você está ficando ou triste ou com medo. Se você tem que determinar alguma coisa, dar uma ordem, falar alguma coisa para alguém, você vai usar, teoricamente, o estado de ego pai do lado positivo. Só que se você estiver na criança, você vai brigar, vai espernear, vai falar um monte de coisa que não deve, ou vai ser duro, ou vai ser autoritário, ou vai falar o que não deve. Quantos pais falam para os filhos, você é um burro, você é um... né? Não vamos falar palavrões aqui, mas quantas pessoas falam um monte de bobagem para os filhos e nem tem crítica, porque provavelmente foi o que eles ouviram. Então, quando eu estou do lado crítico, como eu já disse, eu faço críticas, mas elas são construtivas. Eu defendo o direito dos outros e eu defendo os meus direitos. Então eu vou lá sempre pro lado do que você tá vendo e do que eu tô vendo. Você não vê unha, mas eu vejo. Não é que você tá certo e eu tô errada, ou eu tô certo e você tá errado.
são pontos de vista diferentes. Então a gente precisa sempre, quando está falando dos estados de egos, principalmente do adulto e do pai e da criança, usar o pare. O pare é fundamental, gente. A gente precisa pôr isso aqui na cabeça. A gente vou arrumar uma tiarinha com o pare aqui, vou trabalhar assim. Precisa usar o pare o tempo inteiro. Onde você tá? Para, pensa. Então, se eu tô agindo de uma forma agressiva, desvalorizada, desvalorizando o outro, punindo o outro, criticando, roubando energia emocional, abusando do outro emocionalmente, diminuindo a autoestima do outro, castigando, humilhando, com preconceitos, julgamentos, críticas, ofensas, menosprezando o outro, agredindo, você vai crer que diante das falhas a pessoa deve sempre achar um culpado ou punir alguém, uma pessoa inflexível. Se você está agindo assim, você está no lado negativo. E se você está no lado negativo, você está aqui no triângulo dramático, só olhando para problema e criando mais problemas, afastando as pessoas de você. Porque quando eu estou do lado negativo, eu não quero estar perto de pessoas que só reclamam, pessoas que só criticam, que falam para você assim, mas você não viu? Você tinha que ter feito. Poxa, se eu tivesse visto, eu teria feito. Não é muito mais legal quando você defende do outro os seus direitos, os direitos dos outros, quando você tem uma atitude empática, quando você é firme, quando você é sério, quando você é justo, quando você é correto, quando você é ordenador? Poxa, que legal! Quando você crê que proteger as pessoas e a forma que elas estão fazendo, você não vai levá-las ao fracasso. Ao contrário, você vai proteger essas pessoas mostrando para elas que elas têm dentro delas muita potencialidade, talvez elas precisam criar habilidades para poder fazer alguma coisa, que é tomar o chazinho da competência. Então, pessoal, esse é o pai crítico. O pai nutritivo, quando você está do lado positivo, você é afetuoso, você aconselha, você estimula, você escuta, você tem uma escuta ativa, você não fica daqueles, meu filho tem que obedecer, fica quieto. Não é assim. Não funciona essa educação, isso já está provado. O que está acontecendo? Deixa eu entender. Eu vou entender, mas depois que eu entender, eu vou falar, olha, ok, eu entendo você, porém aqui em casa ainda funciona assim perante as minhas regras, porque essa casa é minha. Essas são as minhas regras. Mas eu te entendo. Mas sinto não poder estar gerando essa expectativa que você gostaria que eu desse nesse momento. Aí ele vai ter que lidar com a frustração dele. Mas você escutou. Ele foi escutado. Não é assim, cala a boca, fica quieto, que quem manda sou eu. Quantas pessoas fazem isso? Um monte. E o que acontece com os filhos? Eles são próximos dos pais? Eles contam as coisas para os pais? Eles dividem com os pais? Não estou falando para ser amigo. Eu estou falando de pedir conselho quando for necessário, porque pai funciona como um porto seguro, não como amigo. Então, ele tem liberdade para falar? Não tem? Como funciona? Como você cria seus filhos? Né? Então, você é apoiador, você desfruta da vida, você permite que o seu filho viva e desfrute, ou você fala, não, ele começou a dirigir, não vai sair não, porque vai que, e se eles perderem, o pior que pode acontecer é ele se achar, deixa aí. Você vai segurar seu filho até quando? Debaixo da asa? Deixa viver. Isso é ser pai nutritivo positivo. Você vai aguentar sua angústia, você vai aguentar seu desespero, mas ele vai viver. Porque se você ficar fazendo tudo pra ele, coitadinho, ele tá estudando muito, ele vai precisar vestibular, eu tenho que fazer lanchinho, cafezinho. Não, ele vai fazer. Eventualmente você pode ajudar? Pode. Mas deixa teu filho crescer. Deixa ele se virar um pouco. Não tem coitadinho não, né? Isso que é importante. O pai nutritivo, quando negativo, ele é super protetor, sentimental, ele é permissivo. Ele assume a responsabilidade pelos outros, crê que é mais importante amparar quem errou do que elogiar quem acertou, impede o crescimento, como eu já disse, das pessoas. Então, isso tudo é o que a gente fala de estado de ego pai. Então, parem para pensar quando vocês estão funcionando dentro de valores éticos e morais, dentro de questões onde implicam advertência, onde implicam questões que vocês vão ter que tá buscando conselhos, vendo normas, leis, regras. Onde você está? Você está no lado positivo ou você está no lado negativo? Boa reflexão, e aqui estou para dúvidas. Espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre o que é o estado de ego pai, ok? Bom trabalho.